Quais fatos preocupantes precisamos enfrentar em nossas finanças? Muitas vezes, procrastinamos quando se trata de administrarmos nossas finanças e economizarmos para o futuro. O que poderíamos fazer a partir de agora para avançarmos nessas áreas? Administradores de dinheiro sábios olham sempre para a frente. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 8, da seguinte forma: A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Podemos compreender que o que esse versículo bíblico nos está dizendo é que o homem que é sábio olha para frente, compreende o que pode vir no futuro, mas já o tolo tenta enganar a si mesmo e não encara os fatos reais. O dinheiro é uma ferramenta a ser usada para os propósitos de Deus. Não foi feito para ser acumulado, não foi feito para ser armazenado, não foi feito para ser adorado. Nós devemos usá-lo e não fazer essas coisas. Precisamos usar esses recursos temporários, que são os que Deus colocou em nossas mãos para o nosso bem permanente. Na história do gerente desonesto, mas que era astuto, que já vimos em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao 13, Jesus fez dele um exemplo daquele que, mesmo tendo cometido algo muito grave, ele conseguiu olhar para o futuro e fazer planos corretos. O gerente sabia que seria demitido e com razão. Então, decidiu fazer alguns amigos, baixando as dívidas que eles tinham com seu patrão. Mas o que foi que Jesus destacou naquilo que essa pessoa fez? Ele foi desonesto e teria que ser demitido com razão. Mas depois ele fez 3 coisas que são consideradas certas. 3 coisas que são lições que Deus quer que nós aprendamos e apliquemos em nossas finanças. Em primeiro lugar, vemos que o gerente ele olhou para o futuro. A maioria das pessoas nunca olha para frente quando se trata de suas finanças pessoais. Muitos estudos mostram que estamos economizando muito pouco e isso não é inteligente. Vimos no versículo de hoje que o Senhor nos diz que quem é sábio olha para frente e o tolo tenta enganar a si mesmo e não encara os fatos, como se o futuro não fosse existir ou como se tudo fosse se resolver de uma maneira miraculosa. Em segundo lugar, vemos que aquele homem desonesto ele fez um plano. E como saber se nós temos um bom plano financeiro? É muito simples. Nós já temos uma planilha de controle financeiro? Um controle, através de uma planilha, nos ajuda a planejarmos os nossos gastos. Nesse controle, estaremos dizendo ao nosso dinheiro para onde nós queremos que ele vá, ao invés de depois ficarmos nos perguntando para onde foi o nosso dinheiro. Precisamos urgentemente ter um plano de controle financeiro. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, da seguinte forma: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em terceiro lugar, vemos que aquele homem, ele agiu rapidamente. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 4, da seguinte forma: Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. O gerente, ele não procrastinou, ele não demorou, ele colocou seu plano em ação. Ele não disse, algum dia vou colocar minhas finanças em ordem, ou algum dia vou começar a economizar para a aposentadoria. Não. Jesus, de forma alguma, elogiou a desonestidade daquele homem, mas sim a sua atitude depois do que aconteceu. Ele disse, vou pensar no futuro, eu vou fazer um plano, eu vou investir em relacionamentos que irão beneficiar os outros e a mim no futuro. Isso é inteligente. E Jesus quer que nós façamos o mesmo quando se trata de nossas finanças. Nós estamos gastando nosso tesouro aqui na terra ou estamos olhando para frente e acumulando
tesouros nos céus, como ele nos ensina.